O tratamento desumano de crianças neste lugar e o descontentamento com o governo inglês em Dublin explodiu em uma revolta, conhecida como o Levante da Páscoa. Em 24 de abril de 1916, 1.000 homens e mulheres irlandeses armados declararam guerra à Grã-Bretanha e a resistência escolheu este lugar como fortaleza. Tenho certeza de que escolheram este local com muito cuidado. Era uma instituição muito importante. Mas existe uma justiça poética ligada ao fato de que estavam lutando aqui, no local onde tantos haviam chegado em condições tão miseráveis. Havia 2.000 britânicos para cada irlandês, e eles foram rapidamente derrotados. Mas quando os britânicos executaram os líderes da rebelião, o povo irlandês ultrajado finalmente se mobilizou contra o inimigo. Fúria e revolução se espalharam pelo país e em 1921 a Irlanda ganhou a sua liberdade. Finalmente, o abrigo de onde irrompeu o Levante da Páscoa foi fechado e abandonado. A parte de cima do edifício foi demolida, lacrando o subterrâneo. Até o ano 2000, quando Lindsay foi chamada para uma inspeção de rotina nos alicerces. Essa é uma situação muito incomum, né? O prédio antigo e original, e então um prédio novo em folha projetado para ficar em cima dele. Isso é uma maneira inovadora de solucionar o problema, porque isto aqui são colunas. Máquinas enormes tiveram de entrar aqui e foi muito difícil fazer o que era preciso sem danificar as paredes. O projeto original teve de ser descartado. Engenheiros criaram um método para equilibrar o enorme prédio de 3.000 metros quadrados sobre este antigo buraco. Em vez de construir as paredes de concreto do novo hospital sobre a estrutura antiga, os engenheiros injetaram colunas de concreto a quase 30 metros no leito da rocha. Assim, todo o peso da estrutura é transferido diretamente para o solo. Graças a esse projeto engenhoso, esta parte do passado sombrio da Irlanda está preservada. Então, para você, isso aqui é um triunfo. Ah, sim, é um triunfo. Estamos fazendo isso para as gerações futuras. Parabéns. A seguir, um membro da sociedade secreta banida pelo Papa pode ter encontrado imortalidade em uma cripta de Dublin. Mas tem um outro corpo muito decomposto aqui. Ele é o figurão. Ah, é? Ele é o VIP daqui. O termo hillbilly vem da Irlanda. Nos idos de 1600, os irlandeses católicos do sul começaram a chamar os protestantes que apoiavam o rei William de hillbillies ou Billy Boys. Os americanos adotaram o termo para os imigrantes da Irlanda do Norte. Por toda a Irlanda, histórias de guerreiros lendários vêm sendo contadas há séculos, como dos exércitos celtas rechaçando os invasores vikings ou templários enfrentando tribos pagãs. Mas existe um lugar misterioso em Dublin, onde elas são mais do que histórias, onde guerreiros lendários se recusam a morrer. A igreja St. Micans, de 400 anos, fica no lado norte do rio Liffey. Mas as profundezas da igreja escondem uma cripta de 1000 anos, onde o mistério de suas antigas múmias desafia a lógica e a ciência. Eu me encontrei com Pat Lead, um guia de Dublin que sempre morou no norte, que me levou ao lugar onde nem sequer os paroquianos podem entrar. É bem lá embaixo. Então esta não é a igreja original? Não, a parte mais alta é de 1680. Mais embaixo, nós temos a área da cripta, que data de cerca de 1000 anos atrás. A cripta, sob a igreja, tem pistas para o mistério por trás dos restos excepcionalmente bem preservados de seus paroquianos de 1000 anos. Esta é a nossa entrada para o mundo subterrâneo. Tá bom. E é feito de modo a que aqueles que estão dentro não possam sair, e isso dificulta a nossa entrada. Tem portas de ferro enormes, prontinho, Bela e porta. Cuidado ao entrar. A entrada é bem baixa e os degraus são desiguais, então muito tenha escuro. muito cuidado. Voltamos 1000 anos no tempo. Olha,
que legal. O que achou? É um espaço medieval autêntico, né? Olha só o que temos aqui. Nossa, isso é muito sinistro. Não é um lugar para os incautos. Tá, e qual é a idade desses caixões? Os caixões aqui datam de 100 anos, provavelmente até 400 anos. E é uma confusão total de caixões. Olha só, tem caixão para tudo que é lado. Parece que acabamos de descobri-los. E acabou de passar um rato aqui. Só os caixões mais duráveis podem suportar mais do que algumas décadas, antes que a podridão se instale e a maioria dos corpos apodreça em menos de uma década. Após alguns séculos, até esqueletos se transformam em pó. Mas esta cripta contém os restos de homens e mulheres abastados que desafiam as leis da natureza. Olha, os pés deles estão aqui embaixo. Eu nunca vi nada parecido antes. Olha, tem um outro corpo inteiro. Isso aqui. mesmo, é sim. Olha os dentes. E o crânio logo aqui embaixo. Caramba, é nojento. É um excelente argumento em defesa da cremação, não acha? Por toda a tumba, crânios e ossos permaneceram intactos. E apesar de não terem sido adequadamente mumificados, estão preservados praticamente à perfeição. Nossa. Olha isso. São corpos quase que perfeitamente preservados. E como eles estão tão bem preservados? Bom, em parte graças à atmosfera seca criada pela liberação dos sais de magnésio deste calcário. As próprias paredes estão liberando Estão liberando sais que absorvem a umidade que ocorre aqui dentro. E também graças a um gás parecido com metano que vem do chão da floresta que ficava aqui embaixo de nós. Diferentemente da mumificação ritual do Egito, as múmias da Irlanda ficaram assim por acidente. Como o famoso povo da turferia da Idade do Ferro, onde corpos eram enterrados na turfa, estão entre os mais bem conservados corpos do mundo. Mas a mumificação causada por uma combinação de ar seco e gás metano encontrada na cripta de St. Malcolm's é singular. Tudo começou há cerca de 5.000 anos, quando a floresta que cobria esta região foi derrubada, abrindo caminho para plantações. Finalmente, a cidade moderna pavimentou o chão da floresta, que começou a se decompor. O gás metano ficou preso. À medida que o metano é liberado lentamente na cripta, ele remove o oxigênio, e as atmosferas com baixo teor de oxigênio tornam a decomposição dos corpos mais lenta. O calcário usado na construção da cripta também ajuda a absorver o excesso de umidade, que, de outro modo, dissolveria o cálcio contido nos ossos, preservando as múmias e suas histórias. E o resultado é mesmo... Ainda tem uma pessoa aqui, não é uma pessoa? É uma pessoa. E sabemos alguma coisa sobre todos aqui. Em relação a este cavalheiro, há uma certa dúvida. Talvez tenha uns 400 anos por aí. E ele sofreu diversas indignidades. Os pés dele foram cortados logo acima dos tornozelos, porque naqueles dias os caixões tinham um tamanho padrão e não conseguiram colocá-lo dentro sem cortar os pés. E ele também não tem a mão direita. Mas a mão direita dele pode ter sido perdida em batalha. E ele pode ter perdido como punição, ou também pode ter sido uma doença. É mais provável que tenha sido em batalha. Um golpe de espada ou coisa assim e perdeu a mão. E este corpo aqui também foi muito danificado. Ele é o figurão. Ah, é? Ele é o VIP daqui. Pode ter entre 600 e 700 anos. Sério? De fato, ele é chamado de o cruzado. Por que isso? Bom, para começar, ele tinha quase 2,10 metros de altura quando em vida. E foi o mesmo caso. Tiveram de quebrar as pernas dele para caber no caixão. Mas as pernas dele estão cruzadas. E era assim que eles enterravam os cruzados. Então ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Lembre que a Irlanda sempre foi uma nação guerreira. Tivemos de ser assim por causa de todas as invasões que aconteceram durante milhares de anos. Mas o homem que chamavam de cruzado foi enterrado 100 anos depois da dissolução da ordem, em 1272. Ele poderia ser um elo para a sociedade secreta dos Templários? Os Templários estavam entre os maiores guerreiros das cruzadas, mas seus misteriosos ritos de iniciação, além de sua riqueza e poder, ameaçavam os governantes da Europa. Então, em 1312, o Papa mandou prendê-los e torturá-los, e muitos foram executados. Aparentemente, a ordem se dispersou. Muitos fugiram para a vizinha Escócia, e por volta dessa época, este guerreiro irlandês foi enterrado na cripta.
Outras tumbas de templários foram encontradas com ossos das pernas removidos e cruzados, como o misterioso cruzado de Dublin, que está a 3 metros abaixo desta igreja histórica. Este é um gesto muito exclusivo e vou oferecê-lo a você agora. Parece que dá muita sorte se você der a mão a ele suavemente. É uma coisa séria, é uma crença dos irlandeses. Eu nunca fiz nada assim na minha vida. Bom, pense bem dele. Deseje o bem dele no pós-vida e você terá sorte. Quem sabe, ele pode ser um ancestral seu se examinassem o DNA dele. Eu tenho sangue irlandês. Viu só? Um dia eu vou acabar ficando assim. Eu também vou ficar assim. Todos vamos ficar assim. Não há exceções a essa regra. A violência que irrompeu por Dublin em seus 4.000 anos de história está começando a se dissipar. E uma população que já foi incapacitada pela pobreza extrema, hoje aproveita a vida em uma metrópole moderna. Mas os irlandeses nunca esquecerão seu passado sombrio, de massacres vikings, misteriosas tumbas pagãs e batalhas sangrentas em busca da independência. Ele ainda está lá, logo abaixo das ruas.